Graças e paz, meus irmãos. Que bom poder nos encontrar depois de mais uma semana. Logicamente, esse encontro é um encontro virtual, onde você tem nos acompanhado, você tem acompanhado as nossas programações da igreja, tem acompanhado as nossas pregações. Nós louvamos a Deus por sua vida. Domingo passado nós falamos um pouco sobre perdão. Perdoados perdoam, baseado no texto de Mateus 18. Hoje, nessa manhã, eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito de um assunto que ele é pouco pregado, ou poucas vezes nós falamos sobre isso na igreja, que está relacionado às pessoas da terceira idade, aos idosos, aos velhos. E se você é jovem, essa palavra também vai para você, porque se o curso da nossa vida seguir do jeito que está indo, um dia também chegaremos a essa fase da vida. Tem dois autores que eu gostaria de fazer uma citação daquilo que eles escreveram. O primeiro, nós vamos fazer parafrasear aqui Jim Elliff. Ele disse: goste ou não, se você continuar a viver, vai ficar velho. Quando você olhar ao redor e vir todos aqueles idosos na mercearia, nas esquinas das ruas, nas portas de casa, e sendo cuidado por outros, não seja presunçoso. Você chegará lá em breve. Um outro autor chamado Augusto Nicodemos, esse mais conhecido dos irmãos, ele diz: a velhice é um dos períodos mais difíceis da vida. Além de uma maior vulnerabilidade às doenças e de ter que depender mais de outras pessoas, muitos idosos sofrem com a solidão e com o senso de inutilidade. Oxalá que Deus nos permita desfrutarmos de uma velhice como Abraão desfrutou, como Davi desfrutou. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 25, verso 8, Abraão inspirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos. Ele não teve somente uma longevidade de vida, mas esses dias que ele viveu, o texto diz que esses dias foram repletos de bons anos. O outro personagem é Davi. 1 Crônicas 29, 28 diz: ele, referindo a Davi, faleceu feliz e realizado, em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. Dois homens de Deus que aprendeu a confiar no Senhor desde daquele chamado do Senhor a eles. E Deus permitiu que eles pudessem gozar de uma velhice, dessa fase da vida bem com o Senhor, nesse relacionamento com Deus. Como você planeja chegar a esse tempo? Lógico, nós não estamos falando de um planejamento muito, de certa forma, preciso, porque Tiago diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então nós não podemos, hoje ou amanhã eu vou a tal lugar, mas se o Senhor permitir. Os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas nós podemos, talvez, conjecturar como seria o nosso envelhecer, como será os nossos anos futuros. Mas algumas pessoas de nossa igreja, ou algumas pessoas que estão nos assistindo, já chegou nesse momento da vida. Já estão passando por essa experiência. E como tem passado por essa experiência? Como andam os seus pensamentos, seus sentimentos, os seus questionamentos? Que tipos de questionamentos pairam na sua mente? Muitos pensam que talvez uma das perguntas que está na mente é: será que ainda terei alguma coisa para fazer? Ou ainda serei útil na igreja ou no serviço de Deus? Pensando nisso, eu gostaria de trazer uma mensagem para nós nessa manhã, olhando para o que a Bíblia nos orienta a respeito dessa fase da vida. É lógico que nós também não vamos caminhar em muitos textos, mas eu gostaria de caminhar um pouco no Salmo 71, esse salmo conhecido por muitos como o Salmo para a Velhice.
escrito da perspectiva de uma pessoa que já tem uma caminhada maior com o Senhor. Vamos ler. Abra sua Bíblia para Salmo 71. O texto diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tirastes, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor, da tua glória continuamente. Não me rejeite na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feitos, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. E eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Deus, na compreensão da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nesse tempo, a olhar para a palavra do Senhor e extrair da tua palavra todo o alimento que nós necessitamos para a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, a olhar a nossa vida com seriedade, conforme Moisés escreveu no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Nos ensina a viver no presente século, nesse presente momento, ó Deus, de maneira sábia, aproveitando o nosso tempo, remindo esse tempo, ó Pai, porque os dias de fato são maus. Sê conosco, Pai, abre a nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele tem a sua autoria desconhecida. A Septuaginta, que é a Bíblia grega, que reporta o Antigo Testamento no grego, ela atribuiu esse salmo a Davi.
mas nós não temos evidências nesse salmo do autor. Se nós fôssemos comparar o Salmo 31, versos 1, 2 e 3, com os 3 primeiros versículos desse salmo, nós vamos ver uma certa similaridade entre os dois salmos. E o Salmo 31, ele foi escrito por Davi. Algumas pessoas, olhando essas semelhanças, disseram que Davi é o autor desse salmo. Todavia, nós não sabemos se de fato se foi Davi que escreveu esse salmo. Mas o que sabemos é que esse salmo foi escrito por alguém com bastante experiência de vida, portanto, um ancião ou alguém que já estava envelhecendo, chegando a essa fase da vida. Isso nos ajuda a olhar da perspectiva de alguém que já tem uma longa caminhada nesse mundo, alguém que já teve várias experiências de vida, alguém maduro na fé, que aprendeu a viver na dependência de Deus. Esse salmo se enquadra entre os salmos de lamento individual. O salmista ele eleva os seus pensamentos para o alto em oração e expressa a sua confiança a Deus que intervenha na sua situação, dando livramento dos seus inimigos. Mas, ao olharmos esses salmos, nós precisamos questionar ou perguntar de que maneira essa oração pode nos ajudar a enfrentar essa nova fase da vida, ou essa fase da vida que um dia chegará para muitos de nós. Ou seja, a velhice. Olharemos para alguns aspectos dessa oração e tentaremos extrair dela alguns preceitos, alguns valores que servirá para a nossa meditação e para a nossa prática no hoje, e também para aqueles que já estão nessa fase da vida, nesse momento agora, eles poderem pegar esses valores, esses preceitos, esses aspectos que o salmista ressalta da sua vida com Deus, e poder desde agora praticar na sua vida, mas aos mais novos, aos jovens, também poder olhar para esse salmo e perceber que essa palavra não é somente uma palavra para pessoas de mais idade, mas uma palavra de Deus para nós também nesse tempo. Como esse salmo nos ajuda? Quais são os aspectos que nós temos nesse salmo que serve de grande edificação para nós? Primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é quem é Deus, quem Deus é para o salmista. Quem Deus é para o salmista? É interessante pensar sobre isso, porque essa pergunta, ela nos soa aos nossos ouvidos, sendo parecido com aquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quando Jesus diz lá em Mateus 16, verso 15 e 16, ele diz: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" E Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Parece simplista nós perguntarmos quem Deus é para você, mas um conhecimento correto de Deus, esse conhecimento sendo correto e profundo, é o primeiro passo para quem deseja ou almeja ter uma velhice feliz, ou ter os dias futuros em paz e felicidade com Deus. Por que conhecer a Deus corretamente? Se nós voltarmos a nossa mente para o Novo Testamento, especificamente para o livro de João, capítulo 17, verso 3, lá nos está registrado: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O conhecimento correto de Deus significa que nós teremos implicações disso também depois da morte. O contrário também é verdadeiro. Um conhecimento não preciso da pessoa de Deus, um conhecimento inexistente ou não conhecer a Deus, também tem implicações na nossa vida aqui e na vida vindoura. Porque se nós partirmos dessa vida sem conhecer a Deus, nós também não teremos conhecimento da vida eterna com Ele, e nós passaremos a eternidade longe dele.
quem Deus é para o salmista é tão importante quanto quem Deus é para você. O seu conhecimento de Deus precisa estar fundamentado em verdades que estão registradas na palavra de Deus. É importante nós olharmos para esse salmo e ver como o salmista apresenta Deus. Ele coloca Deus citando vários pronomes pessoais, vários pronomes possessivos, indicando que Deus era algo importante para ele. Nós vamos olhar sempre ele usando meu, minha, meus, que vai aparecer ao longo desse salmo. Para o salmista, Deus não é aquela realidade somente transcendente, que transcende a nossa realidade, mas que não se relaciona com as pessoas. Para esse salmista, Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus presente. É um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que ele pode contar com a sua presença o tempo todo. Quem o Senhor é para esse salmista? Quem Deus é para o salmista? Como o salmista nos responde essa pergunta? Nós vamos caminhar um pouco rápido em cada versículo, mas eu gostaria de pontuar para os irmãos algumas questões. Versículo 1. O Senhor é o meu abrigo. O texto diz, em ti, Senhor, me refugio. O Senhor é esse abrigo seguro que o salmista, ele pode clamar a ele pode expressar em oração, Senhor, em ti, Senhor, me refugio, o Senhor é meu abrigo. Versículo 2, o Senhor é a minha justiça, livra-me, Senhor, por tua justiça. O salmista, ele confia nessa justiça, ele sabe que Deus é justo, plenamente confiável, ele pode clamar a ele confiante na sua justiça, porque o Senhor é a sua justiça. O versículo 3, o Senhor é a minha rocha e fortaleza. Ele vai dizer que ele é essa rocha habitável, ou seja, rocha de habitação. É onde o salmista se esconde e procura se abrigar. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, a fortaleza segura. Versículo 4, o Senhor é meu libertador. É Ele que o salmista clama por libertação. Não é os governantes, não é os homens, não é o rei, mas o meu libertador é o Senhor. O verso 5, o Senhor é a minha esperança e a minha confiança, tu és a minha esperança, a minha confiança, o salmista diz ao nosso Deus. Mas ele diz que o Senhor é a sua confiança, a sua esperança, mas não é de agora. O versículo 5 diz que é desde a minha mocidade, desde ainda jovem. O salmista aprendeu que o Senhor de fato é a sua esperança, a única esperança, a sua única confiança, aquele que ele pode expressar confiança plenamente. O versículo 6, o Senhor é o meu sustentador, o motivo do meu louvor. Ele diz, em ti tenho apoiado, tu és o motivo para os meus louvores. O versículo 7, o Senhor é o meu forte refúgio, tu és meu forte refúgio, meu forte abrigo. O Senhor é para esse salmista. O versículo 8, o Senhor é a expressão do meu louvor e gratidão. Ele diz, no verso 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor, da tua glória, continuamente. Resumindo, o salmista estava cheio de Deus. A sua mente e coração estava plena em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu aquilo que o autor aos Provérbios diz: o temor ao Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Ele temia a Deus, ele era alguém sábio. Isso nos faz lembrar o Salmo 34, verso 8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz ou bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista sabia que isso era uma verdade com a qual ele depositava plenamente a sua confiança.
isso nos traz algumas aplicações. E a primeira delas é para você que é jovem. Esse salmo nos reporta ao texto de Eclesiastes que começa dizendo: lembrem do teu Criador. Dedique os melhores anos da sua vida a Ele. Vivam para Ele, não desperdice a sua juventude. E Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 3, nós vamos ler essa passagem na Nova Tradução Linguagem de hoje. Ele diz: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre de que antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora, então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. O texto continua, mas o nosso lembrete, a nossa ordem que nós temos aqui é: lembrem do seu Criador. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma velhice terrível, em vários sentidos, porque durante a sua juventude se deleitou nos pecados. E nós esquecemos que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Muitas das coisas que nós iremos experimentar no final da nossa vida será o resultado das escolhas que nós decidimos no hoje fazer. E muitos estão vivendo a consequência das escolhas erradas do passado. Mas a você que já está nessa fase da vida, aos idosos ou aqueles que já estão caminhando para isso, quem sabe você diz: pastor, eu já estou nessa fase da vida. Talvez você se inclua naqueles que tomaram decisões equivocadas ou erradas, andaram por caminhos distantes e estão vivendo os dias complicados. O que eu devo fazer hoje, pastor? Sabe de uma coisa? O versículo que nós lemos, o versículo 3, ele diz: a sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Hoje, muitas coisas mudaram com relação ao que o autor aos Eclesiastes viveu naquele tempo. Hoje nós temos tratamento de vistas, pessoas usam óculos, usam lentes. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Se você enxerga bem, se você consegue ler bem ainda, por que você ficar perdendo tempo assistindo noticiários, assistindo TV, noticiários, enchendo a sua mente de notícia, em vez de você encharcar a sua mente da palavra de Deus enquanto você tem condições para isso? Porque a nossa mente, a nossa memória, ela vai enfraquecendo com os anos, outros não. Mas se você consegue memorizar as Escrituras, hoje, faça isso. Encha a sua mente da palavra de Deus. Aproveite esse tempo que você tem ainda para encher a sua mente de Deus, como o salmista tinha enchido a dele. Porque uma mente cheia de Deus, ela é uma mente que a sua memória, ela é sempre aguçada com as coisas de Deus. Aquilo que o profeta Jeremias escreveu: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E se a sua memória está cheia de Deus, isso vai produzir esperança na sua vida. Memorize as Escrituras para que ela permaneça na sua mente. O segundo aspecto dessa oração desse salmista, que envolve esse primeiro aspecto de quem Deus é para o salmista, o segundo aspecto é o clamor confiante desse salmista a Deus. Notem que conhecer a Deus e ter comunhão com Ele
era algo muito claro na vida desse salmista. E por esse conhecimento, por ele ter comunhão com Deus, por ele conhecer a Deus, o salmista abre o seu coração e dirige a Deus uma oração de uma forma muito confiante no que Deus iria realizar na sua vida. O versículo 5, o salmista já havia declarado que o Senhor é a sua esperança desde a sua mocidade, um relacionamento que começou muito cedo, que continuou a crescer ao longo da sua vida. O versículo 9, ele diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Talvez seja o temor de muitos idosos no nosso tempo. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me desamparou? Os inimigos desse homem estavam olhando para suas fragilidades como se fosse um sinal do abandono de Deus. O versículo 11 diz que eles olhavam e diziam: olha, Deus desamparou esse homem. Mas o salmista clama ao Senhor: apresse o seu socorro, frustre as intenções dos maus. Você só clama a Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, na sua eficácia. E alguém que conhece a Deus, que relaciona com Deus, sabe quem Deus é pessoal para ele, ele tem essa liberdade de falar com Deus. O que isso nos ensina, meu irmão? O que isso te ensina? Vamos voltar lá para o Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo dizendo: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus também, em Mateus 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós sabemos, pela perspectiva do salmista, é aquele que começou um relacionamento conosco, ele continua conosco e ele terminará conosco. Ele guiará a nossa vida. Ele vai completar o que ele começou em nós. E nós não temos razão para viver descrente ou com medo disso. Lembrem, quando nós estivermos com receios, temores como salmista, nós temos um livre acesso a Deus por meio de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós podemos chegar até Deus hoje, colocar diante dEle em oração e confiadamente saber que Ele nos ouve. Um terceiro aspecto da decisão desse homem, daquilo que ele clama ao Senhor, ele conhece, ele sabe quem Deus é, ele expressa em forma de oração confiante a Deus aquilo que ele sabe que Deus é capaz de fazer, e ele toma uma decisão na sua vida, do verso 14 ao verso 18. O que ele faz? Verso 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Quem tem certeza que Deus conduz a sua história de vida, quem sabe quem Deus é e controla todas as coisas, ele pode esperar, ele pode orar e ele pode esperar e saber que o Senhor está conduzindo a sua vida. Ele pode confiar em Deus. Ele diz: te louvarei mais e mais, no verso 14 ainda. Ele vai esperar, mas não é de qualquer forma, não é murmurando, não é reclamando, mas é louvando a Deus, bendizendo este Deus. O versículo 15, ele diz que ele vai fazer isso contando as bênçãos alcançadas, ainda que ele não possa enumerá-las. O verso 16, ele diz: proclamando as grandezas e a justiça de Deus, falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. O verso 17, proclamando as suas maravilhas. O verso 18, proclamando a força do Senhor às gerações. O que isso nos ensina, irmãos? O conhecimento correto de Deus e a nossa confiança nele deve produzir gratidão no nosso coração. Uma vez gratos, iremos
testemunhar das grandezas de Deus com alegria. Saiba de uma coisa, não existe aposentadoria espiritual para o cristão. Fale de Cristo, anuncie as suas grandezas, e o tempo é hoje. E um último aspecto que eu gostaria de trabalhar nesse salmo é sobre o estilo de vida desse salmista. Apesar das lutas e temores suscetíveis a qualquer idade, o salmista revela ser um adorador verdadeiro de Deus. Ele decide expressar isso em forma de cânticos, de louvores, de salmos a Deus. Ele termina esse salmo dizendo, versículo 22, eu também te louvo com liras, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remistes. Ele decide terminar esse salmo dizendo que ele iria continuar expressando louvores a Deus e expressando essa adoração que nós vemos em todo esse salmo. Eu gostaria de concluir esse estudo nessa manhã trazendo conselhos práticos para 2 grupos específicos de pessoas que podem fazer parte dessa igreja ou podem ser parte daqueles que nos ouvem nessa manhã. O primeiro grupo refere-se aos mais velhos, aos idosos, e o segundo, quem cuida de pessoas idosas, ou pode ser de deficientes físicos, ou pessoas que têm algum problema mental crônico. Vamos lá. Conselho aos mais idosos da igreja. Esses conselhos foram conselho sintetizado de um artigo do pastor Jim Elliff, e ele escreveu da seguinte forma. Quais são os conselhos que ele dá para irmãos mais idosos na igreja? Primeiro, limpe a sua consciência. Não guarde em seu coração questões mal resolvidas que irão criar problemas preocupantes para você agora e depois. Se você tem questões ainda não resolvidas, hoje é o tempo de resolver isso. Porque nós não sabemos quando o Senhor nos chamará, e hoje é o dia de você acertar algumas coisas que precisam ser resolvidas. O segundo conselho é: seja um doador. Existem poucas coisas tão prazerosas e gratificantes como doar. Doar causa satisfação de maneiras que não há outra expressão que possa se comparar. Ele diz, doar causa satisfação de maneiras de que o não doador nunca vai experimentar. Seja generoso com o tempo, com o dinheiro e com coisas. Talvez você tenha guardado muitas coisas que poderiam ser bênçãos na vida de outros. Seja um doador. Depois, um terceiro aspecto, um terceiro conselho é: não pare de servir. Uma das frases mais ouvidas na igreja é: sinto-me que eu deveria deixar pessoas mais jovens fazer o que eu faço. É verdade que muitas pessoas mais velhas podem achar sábio mudar o seu foco ou assumir um papel diferente no serviço ao povo de Deus. Mas isso é muito diferente de desistir. Seja um exemplo de serviço gracioso a Deus. O povo de Deus não se aposenta. Ele recebe atribuições diferentes com o passar dos anos. Seja um exemplo de fidelidade. Seja o mais fiel às reuniões, atividades da igreja, quando for fisicamente possível. Ensina os mais jovens. Eles devem pagar o preço para estar com os outros crentes. Você é um exemplo de vida. E quando o mais jovem olhar você na igreja, ele vai dizer: olha, essa pessoa com tanta dificuldade está aqui na igreja e eu colocando dificuldade para estar na casa do Senhor. Seja exemplo. Seja um exemplo de piedade, de vida com Deus. O Senhor vai fazer com que essas coisas abençoe de tal forma e impacte de tal forma a vida de outros,
que você talvez nem tenha uma noção quanto Deus pode usar o seu exemplo de vida. Mas também eu gostaria de dirigir um conselho para aqueles que cuidam de pessoas idosas, deficientes físicos ou mentais crônicos. Esse conselho também faz parte de um artigo que se encontra numa coletânea de aconselhamento bíblico do Palavra da Vida, volume 8, que traz o título Ajuda aos Ajudadores. Eu selecionei algumas coisas que eu gostaria de trazer também para a nossa meditação nessa manhã. Alguns princípios que podem te ajudar a agir com amor e perseverança no cuidado de pessoas com problemas físicos ou mentais crônicos, ou pessoas idosas, ou pessoas que já sofreram derrame, ou mal de Alzheimer, ou transtorno bipolar, talvez pessoas que estão ao seu ciclo que se enquadram nesse perfil. Nunca desista de pendurar a chuteira no cuidado de uma outra pessoa. Quais são os cuidados que você tem que sempre trazer à mente? A pessoa que você está cuidando. Em primeiro lugar, todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 e 28. Todas as pessoas que nós cuidamos, ou que está sob os nossos cuidados, foram criados à imagem do Senhor, e nós precisamos lembrar disso. Um segundo conselho, todo ser humano tem um corpo e tem uma alma. A Bíblia nos diz que somos constituídos de dois aspectos: espírito, que envolve a nossa alma, nosso coração, a nossa mente, o nosso ser interior, e o nosso corpo, que é a nossa carne, o nosso homem interior. Quando nós cuidamos de alguém, devemos considerar o corpo, mas nós devemos considerar a mente, o coração, o ser interior. Nós devemos reconhecer as fraquezas do corpo, mas também nós temos que reconhecer os pecados que às vezes se entrelaçam com as deficiências físicas das pessoas. E quando você estiver cuidando de alguém, saiba de uma coisa: você cuida do físico, mas também você precisa alcançar o coração, a mente. Um terceiro conselho: esteja ciente das tentações. Esse aspecto envolve tanto quem cuida será tentado a querer chutar o balde, na expressão popular, e não querer cuidar mais, quanto quem é cuidado, ele também tem os seus pensamentos errados a respeito de Deus, da realidade, do medo, da ansiedade. Seja sensível a isso. Você vai ser tentado a pensar diferente. Por que Deus permitiu essa tragédia? Por que eu estou assim agora? Guarde a sua mente com o Senhor. Quarto conselho: trabalhe seu coração. Avalie seus desejos, exigências, temores, inseguranças, vontades e expectativas, verificando como isso impacta a sua capacidade de prover cuidado. Às vezes, há muitos que estão cuidando de pessoas com deficiências ou idosos, reclamam-se muito da vida. E saiba que Deus usa essas situações para revelar o seu coração. Cuida do seu coração. Aquilo que Provérbios diz: de tudo que deve se guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. E por último, seja um instrumento de redenção. Você foi chamado para ajudar o seu irmão, não para ser o salvador dele, mas para apontar Cristo a ele. Em cada situação, há coisas que Deus nos chama para fazer, que não podemos transferir para outra pessoa. A pessoa que você cuida já foi confrontada do seu pecado? Às vezes, por causa da deficiência, você pode cometer o erro de apenas observar e esperar, quando deveria ter uma ação corretiva, restauradora à pessoa a quem ama. Seja instrumento de redenção. As pessoas têm uma alma, a pessoa tem um espírito, as pessoas precisam confessar os seus pecados a Deus, e nós que cuidamos de pessoas, você que cuida de pessoas, você precisa trazer isso à sua mente. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos dê condições de chegar a essa fase da vida. E se você que já chegou a essa fase da vida, que o Senhor o ajude a viver plenamente para a glória dele. Que o Senhor te ajude a viver plenamente para o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Ó Deus, muitos irmãos, inclusive da nossa igreja, já estão nessa fase da vida, onde tem que deparar com situações, ser levado de lugar para outros lugares, na dependência de outras pessoas. Outros estão sendo cuidados por outras pessoas. Outros nutrem sentimento de inutilidade. Outros estão vivendo uma solidão distante, justamente com esses isolamentos que temos dos filhos, dos netos, e têm passado os dias difíceis. Ó Deus, que o Senhor revele aos nossos irmãos, da mesma forma que o Senhor revelou a esse salmista, quem o Senhor é. Que cada pessoa da nossa igreja ou de outros que estão nos ouvindo possa conhecer o Senhor intimamente e desfrutar de um relacionamento correto e preciso com o Senhor. Ajude, ó Deus, aqueles irmãos que cuidam de outros, cuidam de pessoas mais idosas ou pessoas com alguma deficiência, que alguns dias o desânimo bate, as situações se complicam. Ajudem eles a entender que o Senhor tem permitido essas situações para trabalhar tanto em si mesmo quanto na vida do outro que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Nós sabemos que o Senhor nos dá na medida que nós podemos trabalhar e cuidar. Deus deu capacidade de acordo, Deus deu talentos, deu dons de acordo com a capacidade que nós temos de trabalhar com eles. E se o Senhor tem permitido a alguns membros ou algumas pessoas lidarem especificamente com essas situações, pedimos ao Senhor, enche o coração dos nossos irmãos e dessas pessoas, ó Deus, de sabedoria do alto, discernimento do Senhor, para que assim possam, ó Deus, viver para a glória do Senhor, sendo instrumento de bênção e de salvação na vida dos outros, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a você que é jovem. Lembre, um dia você chegará lá. Você que tem pais já com idade avançada, seja paciente com eles. Cuide dos seus pais, cuide dos seus avós, cuide daqueles que o Senhor colocou na sua presença, porque um dia você chegará lá e o que você semeia aqui pode ser que um dia você colherá no amanhã. Viva para o Senhor, reflita o Senhor na sua vida e que o Senhor te ajude a viver para a glória dele em nome de Jesus. Amém.